caminhada no deserto deste mundo, onde não há nada que satisfaça a nossa fome espiritual, nem a nossa sede espiritual, que a nossa alma tem sede é do Deus vivo. E nós sabemos, amados irmãos, que o Senhor Jesus, Ele tem o alimento para a nossa alma, Ele tem a água que nos dessedenta, como Ele próprio afirmou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E é deste pão que queremos nos alimentar a cada dia. E quando temos sede, quem tem sede vem a mim, beba, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amados irmãos, este é o nosso privilégio nesta caminhada ao longo do deserto desta vida. O Senhor Jesus está conosco todos os dias e continuará a estar até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus é aquele que vai adiante de nós, como já vimos, como o sumo pastor das ovelhas, como o bom pastor. Nós ouvimos a sua voz e o seguimos. E ele, amados irmãos, como a arca, ia adiante, e nós sabemos por que ia adiante. Quando a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, para despertar os nossos inimigos. E é isso que o Senhor Jesus fala. Ele não é somente o bom pastor, mas Ele é o Deus forte que está conosco sempre para lutar e derrotar todos os nossos inimigos. E quando a arca parava, Moisés orava: volta-te, Senhor, para os milhares de Israel. Vem, Senhor, para proteger o teu povo. Enquanto o teu povo descansa, protege o teu povo. É a nossa oração. É isso que acontece conosco, é a nossa experiência. Ele está sempre conosco nesta caminhada. Ele não nos deixa jamais. Louvado seja o Senhor. Nos recordamos daquele episódio que houve logo após o Senhor haver revelado o seu projeto, haver revelado a lei e a construção do tabernáculo. Os irmãos se recordam? Houve aquela rebelião ligada ao bezerro de ouro. E após a rebelião, é interessante notar como o Senhor falou a Moisés e disse: eu não subirei no meio de ti, mas enviarei um anjo adiante de ti. E por que não iria? Para não vos consumir, porque és um povo rebelde, de dura cerviz, lembram-se? Mas aí vemos a resposta de Moisés: se tu não fores conosco, não subiremos. Se tu não fores conosco. Amados irmãos, muitos às vezes estão contentes com a presença dos anjos do Senhor. Não é? Vamos à igreja porque o anjo do Senhor visita um irmão, cura. O anjo do Senhor vem, visita, conforta, anima, fortalece. Não é, Senhor? Há uma operação de anjos durante os nossos cultos. Mas nós vamos ao culto somente por isso? Para receber as bênçãos do Senhor, para receber as visitações de anjos? Não, nós fazemos questão da presença do próprio Senhor conosco. Queremos que o Senhor esteja conosco, manifestando todo o seu amor e a sua graça em nossas vidas. A comunhão com o Senhor é aquilo que nós mais prezamos. Em primeiro lugar, a comunhão com o Senhor. Em segundo lugar, as bênçãos do Senhor, as visitações de anjos. Tá? Mas só anjo não. Se tu não fores conosco, não subiremos, Senhor. Não é verdade? Queremos que Ele esteja sempre conosco, a nos dirigir, indo adiante de nós, abrindo o caminho, porque somente Ele pode nos guiar à eternidade feliz. Nós sabemos que Ele é o caminho. Muito bem, mas o culto era realizado quando o tabernáculo era montado, todos sabemos. Na verdade, ali era colocada a pia, o altar de incenso, o altar dos holocaustos. Então, podemos dizer que o culto era
realizado. Muito bem, mas mesmo quando o tabernáculo estava desmontado, a arca ia à frente do povo e o povo a seguia. Isso nos fala a respeito de quê? Muito bem, vamos ao que nós chamamos do culto, né? Aos nossos cultos. Adoramos ao Senhor, servimos ao Senhor, né? Oferecemos nossas ações de graças. E quando termina aquele período que nós chamamos de culto, o que é que acontece? Esquecemos do Senhor? Não, continuamos seguindo a arca. Está desmontado o tabernáculo, terminou o culto, desmontamos o tabernáculo, mas continuamos ouvindo a sua voz, a voz do bom pastor. Continuamos a segui-lo, continuamos a obedecê-lo. O nosso sumo pastor está continuando a nos dirigir, quer estejamos em casa, estejamos no trabalho, estejamos descansando, em qualquer situação, estamos sempre em comunhão com o Senhor, procurando agradar ao Senhor, ouvir a sua voz, servi-lo. Na verdade, quer o tabernáculo seja montado, quer desmontado, estamos seguindo a arca, seguindo o Senhor Jesus. Nós já vimos como a arca nos fala do Senhor Jesus. Ela nos fala da Trindade também, pelos objetos que estavam lá dentro, não é? Mas nós também, cada objeto também nos fala de aspectos da pessoa e da obra do Senhor Jesus, não é verdade? Por exemplo, as tábuas da lei nos falam o quê? Jesus, que é a palavra de Deus, não é verdade? O maná, eu sou o verdadeiro maná, disse Jesus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E a vara de Arão, que nos fala daquela vara sem vida, que ganhou vida e floresceu, lembra-se? E nos fala a respeito do Senhor Jesus, que é aquele que nos dirige, é a direção do Espírito, muito bem, a direção do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, a arca era móvel, nós vemos. A arca ia adiante do povo. E nós verificamos aqui o quê? Em qualquer lugar que eles estivessem, eles estavam servindo ao Senhor, ouvindo a sua voz, sendo dirigidos pelo Senhor. Verdade? Não era somente num determinado local, como o Senhor Jesus disse, que Deus, onde devemos adorar? Em Samaria, em Jerusalém, Jesus disse, não, Deus é Espírito, Ele quer ser adorado por um povo que o adore em Espírito e em verdade. Na verdade, onde quer que estejamos, estamos adorando o Senhor, estamos servindo o Senhor. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Muito bem. A arca, nós já vimos, era carregada aos ombros, nos ombros dos sacerdotes. Já vimos que somos os sacerdotes da nova aliança, do Novo Testamento. Nós carregamos a arca, levamos a arca, nada de comodismo, não quero estar tranquilo, sendo carregado pela igreja, não é? Só os irmãos orando por mim, eu quero só receber bênçãos, não. Carrega, tome a arca, carregue, nada de comodismo, nada de relaxamento, temos de fazer a nossa parte, temos de nos esforçar, como nos diz a palavra de Deus. Muito bem. Lembramos do episódio de Cades Barneia. O povo, depois de 2 anos, estava diante da terra prometida. E resolveram mandar espias para relatarem como era a terra prometida. Esses irmãos se recordam que 10 espias ficaram com medo de gigantes que eles viram na terra. Mas Josué e Caleb, servos fiéis ao Senhor, eles confiaram no Senhor. Eles disse, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos vencer esses gigantes, vamos conquistar esta terra. Lembra-se? E o que aconteceu?
o Senhor se desagradou, obviamente, daquele relatório de incredulidade. E disse então que eles não entrariam ali mais na terra naquele momento, mas eles rodeariam o Monte Seir. E rodearam o Monte Seir por 38 anos, até que aquela geração incrédula que havia deixado o Egito morresse. E o Senhor disse: vocês não entrarão, vossos filhos entrarão. Não é? Por que vossos filhos? Os nascidos de novo, aqueles que tinham fé no Senhor, confiavam no Senhor, esses entrariam. A velha mentalidade, a velha geração era a velha mentalidade incrédula, materialista, que julgava segundo aquilo que viu com seus olhos carnais, não sabiam olhar com os olhos da fé, como Josué e Caleb. Quando esses morrerem, quando essa velha mentalidade morrer, o povo, nós, servos do Senhor, entraremos na terra prometida. Aí chegará o nosso momento, não é verdade? E é isso que o Senhor tem operado em nosso meio. Nós verificamos que pessoas que querem confiar somente na operação dos anjos e não na presença do abençoador, não é? Querem bênção, não querem o abençoador. Esses, aos poucos, vão deixando o nosso meio. A igreja vai sendo purificada, não é? Ao longo do tempo, o Senhor está santificando a sua igreja, está purificando a sua igreja, está preparando a igreja para aquele grande dia, o dia da partida, o dia em que o Senhor disser: está na hora. Na realidade, ele não vai dizer isso. O que é que ele vai fazer? Vai mandar o anjo tocar a trombeta, não é? E nós então atravessaremos o Jordão, que nos fala do arrebatamento da igreja, não é? Mas os irmãos, notem bem, a ordem de Josué às margens do Jordão, qual foi? Ele diz: santificai-vos, porque o Senhor amanhã operará maravilhas no meio de vós. Amados irmãos, este é o nosso conselho neste momento. Por quê? Espiritualmente falando, nós estamos às margens do Jordão, ou seja, nas vésperas do arrebatamento da igreja. Breve o Senhor Jesus voltará. A qualquer momento atravessaremos o Jordão, ou seja, seremos arrebatados. E devemos o que nesta hora? Santificar-nos. E amanhã haverá o arrebatamento. Temos de estar preparados. E o preparo é isso: viver em santificação de vida. Quem ouve o que o Espírito diz à igreja da parte do Senhor Jesus vai estar pronto. Porque o Espírito está dizendo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor operará maravilhas no meio de vós. Não é? Amados irmãos, esse é o privilégio que nós temos de estar ouvindo aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Assim aconteceu, já vimos, com o povo ao longo de toda a caminhada. O Senhor falava com Moisés, já vemos, acima da tampa da arca. Por quê? Porque ele era um servo que vivia na comunhão. A comunhão nos fala daqui do propiciatório, né? A voz do Senhor era ouvida acima do propiciatório, que era a tampa da arca, que era o local onde o sangue era aspergido. Aí o Senhor podia falar. Os irmãos viram a relação entre o sangue e o privilégio que nós temos de ouvir a voz do Senhor, entre o sangue e a operação dos dons espirituais em nosso meio, não é? É por isso, amados irmãos, que nós aproveitamos para lembrar. Por isso nós clamamos pelo sangue de Jesus no início de cada culto, porque queremos que o Senhor esteja verdadeiramente presente entre nós, no
nos falando, né, nos dirigindo, nos aconselhando, nos corrigindo, nos orientando no caminho que devemos trilhar. Então, amados irmãos, ali a glória de Deus era manifestada. O mesmo ocorrendo em nosso meio, em nossos cultos, por tudo isso que acabamos de dizer. Então, amados irmãos, finalmente, em toda a caminhada ao longo do deserto, tudo ocorreu segundo o projeto de Deus. Tudo na direção do Senhor. É hora de levantar o campamento. É hora de voltar a montar o tabernáculo. Vamos montar ou desmontar o tabernáculo. Tudo orientado pelo Senhor. Quando parar, quando acampar. Na obediência aos pormenores que o Senhor transmitiu ao povo, não lhes faltaram todas as orientações. E hoje? Será que é preciso também que o Senhor nos oriente nos pormenores, cada passo da nossa caminhada? A palavra de Deus diz que a nova aliança é superior à velha em todos os aspectos. Se eles tinham o privilégio de ouvir a voz de Deus, nós mais ainda. Não é? É por isso que o Senhor nos fala através de Moisés. Moisés nos fala a respeito do ministério da obra do Senhor, não é verdade? Porque a Moisés o Senhor dava as orientações que todo o povo deveria seguir. O mesmo acontecendo hoje com o ministério da obra, não é verdade? Mas também o Senhor nos dá orientações particulares, não é? Que dizem respeito a uma igreja em particular, dizem respeito à sua vida em particular. Então, mas nós vivemos como a nova aliança é superior até a velha, melhor ainda do que a velha, né? A velha era sombra, mas a realidade é melhor ainda, é mais gloriosa ainda. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, chegamos às margens do Jordão. Hoje, grande é a nossa expectativa. Qualquer momento. Quando eles devem ter imaginado, quando chegará a ordem de atravessar o Jordão? Estavam todos prontos, todos santificados, né? Só faltava dizer, marchem, né? Atravessem o Jordão. Ou seja, só nos falta ouvir o toque da última trombeta. A qualquer momento, irmãos, o Senhor operará maravilhas no meio de nós. Que maravilhas são essas? Seremos arrebatados, entraremos na terra prometida, no céu. Seremos recebidos pelo Senhor da eternidade. Contemplaremos nosso amado Salvador em toda a sua glória. Receberemos mansões celestiais para nelas habitar eternamente. Louvado seja o Senhor. Quando o Jordão passarmos unidos, que maravilha.
nós estaremos agora orando para que a palavra do Senhor esteja sendo guardada